Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra. Hoje, dia 24 de junho, nós vamos meditar em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, que diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Este versículo se encontra em um texto que fala principalmente do, do amor. E isso é bem interessante, pois para ter esta atitude de se alegrar com os que se alegra e chorar com os que choram, nós precisamos do amor como base. A nossa própria carne pecaminosa tem inclinação a ter inveja de quem se alegra. E quem chora, que busca uma terapia, que sim, é muito útil às vezes, mas somente em Cristo, cheios de seu amor, é que podemos ver com alegria a vitória e sucesso do próximo, assim como compadecer-se de quem está com o coração entristecidos. Eu quero falar sobre algo que cabe bem nesse texto. Hoje nós temos ouvido falar muito sobre, eu digo que é a nova a profissão da década, que é influenciador. E sim, tá bem, como vou dizer, é uma profissão que tem tido bons resultados, no sentido do que se quer, né? Influenciar. Mas esses resultados são bons em número, mas em qualidade, né? As pessoas conseguem fazer vídeos, falar coisas que aproximam milhões de pessoas para ver o que ele está fazendo. Mas e o que esta pessoa está fazendo? Né? É algo benéfico? É algo bom? E por que eu estou falando nisso? Porque hoje nós vemos muitas pessoas se posicionando. Acredito que, de repente, esta semana você já ouviu esta palavra. As pessoas estão se posicionando em suas redes sociais, em seus ambientes de trabalho, até dentro de suas casas, estão se posicionando de acordo com suas opiniões, de acordo com aquilo que desejam. E quando se fala de posicionamento, a gente percebe que tem de todo tipo de posicionamento. E esses influenciadores, essas pessoas que, né, decidiram influenciar, algumas vão falar coisas para você que é o posicionamento dela, do que ela pensa, né? Mas eu digo que precisamos ter cuidado porque alguém já se posicionou por nós e foi uma posição dolorosa. E o que ele fez foi sim para chamar a atenção de todos nós, toda a humanidade. Porém, o resultado daqueles que conseguirem olhar para este posicionamento é diferente do que qualquer outro influenciador pode fazer. Jesus se posicionou e ele se posicionou de braços abertos na cruz. E a intenção dele não é simplesmente encher o céu, não. Ele quer que sejamos salvos. Ele não quer números, ele quer pessoas resgatadas, restauradas, redimidas, pessoas conscientes que estão seguindo ao Senhor Jesus. Pessoas conscientes do que estão fazendo,
por amor a Deus. Então, essa questão do se alegrar com o que se alegra, é muito fácil a gente rir. Se colocar um vídeo de um bebê rindo, de alguém rindo, a gente é influenciado a rir também. Mas aqui está falando se alegrar, não é de sobre rir. Se alegrar com os que se alegram. É conseguir ver a pessoa que está do teu lado conquistando algo e se alegrar com ela, sem o sentimento de, puxa, aconteceu com ela e não aconteceu comigo. E digo que se esse sentimento vier, porque nossa carne está aqui presente, né? Não estamos só em espírito, a gente ter a consciência de olhar para o nosso maior influenciador e o posicionamento que ele teve para nós e lembrar que tudo isso aqui é passageiro, que o que precisamos é aguardar em Deus o que Ele tem para nós, sem ficar é, desdenhando do que o outro ganhou, do que o outro tem. Ah, querida, e para isso a gente precisa trabalhar nessa carne, querida. A gente precisa trabalhar nessa carne para isso, porque a nossa carne é tendenciosa a fazer esse tipo de coisa. E chorar com os que choram. É complicado, porque quantas pessoas vão dizer assim, ah, larga pra lá, deixa pra lá, né? Cada um que busca sua terapia, cada um que busque a Deus. E interessante que meu pensamento estava, né, sem antes saber que seria esse devocional hoje. Durante o dia eu estava pensando sobre justamente isso, né? O quanto nós precisamos trabalhar para que a nossa carne, né, não sobressaia. Porque nós de nós mesmos, queridas, somos muito egoístas. Eu falo, eu costumo dizer com as minhas amigas que eu tenho em Deus este algo para ser trabalhado, sabe? A cada dia, de não olhar só para mim mesma e olhar e ver minhas necessidades e ver, mas conseguir olhar o próximo, conseguir ver o outro, conseguir se compadecer do outro, e ainda mais agora com tantos posicionamentos em relação a tantas coisas, tantos assuntos, né, que a gente vê hoje na mídia, e é, um se posicionando aqui, outro se posicionando ali, né? Só que a gente vê que pessoas estão sofrendo em todo o mundo. Pessoas estão sofrendo em todos os lados. Pessoas estão se afastando de Deus em todos os lados. Pessoas estão perdendo suas vidas em todos os lados. É uma guerra onde o mal tem lutado. E ele não tem lutado contra A e B, ele tem lutado contra o ser humano. E com isso, essas questões de posicionamento de A, de B, de C, só para confundir nossa mente e deixar a gente ainda mais carnal e menos espiritual, julgando lados, julgando pessoas. Isso a gente, sabe, eu recebo esta palavra para mim. Eu preciso olhar para isso e vigiar nisto. Eu preciso. Sabe, porque é muito fácil as pessoas se posicionarem ao nosso lado e a gente se sentir influenciado, intimidado a ter que tomar uma posição, sabe? Quando, na verdade, a posição que a gente tem que tomar é de seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. E seguir a Cristo, a gente está aqui, ó, atrás dele. Atrás dele. Onde ele for, onde ele estiver, o que ele faz, é nisso que nós estamos. Ah, tá de que lado? De Cristo. E Cristo está de que lado? Do lado dele, o que ele tem que fazer, da humanidade, da salvação, da remissão dos pecados, do plano, o plano de Deus. Ao mandar Jesus, ele não escolheu lado para salvar. Ele não escolheu, vou salvar só isso. Não, a Bíblia vai falar, nós já falamos até aqui no Deus Sinal, que ele não faz acepção de pessoas. E aí nós precisamos, queridas, pedir a Deus que nos ajude, trabalhe em nós isto. Trabalhe as nossas preferências, trabalhe nossos posicionamentos, trabalhe o que nós temos, o que tem nos influenciado, que tem influenciado nossa vida, nossa mente, nossos sentimentos.
Que Deus nos ajude, querida. Isso dá assunto para muita conversa, muito podcast. Mas guarde esta palavra no teu coração. Peça que o Espírito Santo fale mais, porque nos nossos dias nós estamos vendo dias maus, mas Deus é bom o tempo todo. Nele nós precisamos nos firmar. Vamos orar? Senhor, sabemos que de nós mesmas não temos capacidade de deixar nossos problemas de lado e olhar para o próximo com empatia e compaixão. Por isto, pedimos a tua ajuda através de Jesus Cristo. Nos encha de seu imenso amor para podermos cumprir esta palavra que acabamos de ler. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Obrigada por estar aqui em mais um devocional, dia a dia com a palavra. Que o seu ministro do coração, se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe, manda esse vídeo, esse áudio, né, para alguém, abençoe a vida de outras pessoas, que essa palavra alcance corações. As que estão chegando agora, muito bem-vindas sejam vocês, que Deus fale com vocês, abençoe a vida de vocês, se sintam abraçadas pelo Senhor. Aqui estamos nos conectando para estarmos juntas, ouvindo a voz de Deus, tá bom? Amanhã a gente está aqui de novo, é mais um devocional dia a dia com a palavra. Grande abraço.